Se existe uma pessoa que sabia exatamente o peso da fama, essa pessoa era o Michael Jackson. Durante décadas ele viveu cercado por câmeras, paparazzis e fofocas, e o mundo inteiro julgando absolutamente tudo que ele fazia. Mas anos depois, outra estrela pisaria exatamente no mesmo caminho. Ela era chamada de Princesa do Pop, vendia milhões de discos, lotava estádios, parecia impossível fracassar. Só que poucos anos depois, o mundo inteiro começou a assistir a queda dela, como se fosse um espetáculo. E não foi qualquer queda, tá galera? De verdade, o bagulho foi tenso. E essa é a história da Britney Spears. A Britney nasceu em 1981, numa família completamente comum, mas a infância dela passou longe de ser tranquila. O pai lutava contra o alcoolismo, as brigas dentro de casa eram constantes e desde muito pequena ela já era pressionada para virar uma estrela. Enquanto outras crianças brincavam, a Britney passava horas ensaiando. Aula de dança, aula de canto, competições, tudo isso antes mesmo da adolescência. Isso te lembra alguém, né? Porque me lembrou muito uma pessoa, mas não vou falar quem é. Se você sabe de quem eu tô falando, comenta aí embaixo. Até que apareceu a primeira grande oportunidade, o Mickey Mouse Club. E olha só quem também tava lá, o Justin Timberlake, o mesmo cara que anos depois contribuiria pro pior momento da carreira dela. Além dele, tava também a Christina Aguilera e vários outros nomes que anos depois dominariam a música. Só que ninguém imaginava quem realmente pisaria no topo. Pois é, o mundo não gira, ele capota, tá entendendo? Em 1998, o mundo simplesmente parou com o lançamento de Baby One More Time. Cara, é impossível explicar o tamanho daquele sucesso. A música tocava em todo lugar, o clipe virou febre, o álbum vendeu milhões e praticamente da noite pro dia, a Britney virou a maior estrela pop do planeta. Ela era jovem, bonita, carismática, sabia cantar e ainda por cima, sabia dançar. Ou seja, parecia ter uma carreira perfeita pela frente. Só que existia um problema, galera. Todo mundo conhecia a artista, mas quase ninguém conhecia a pessoa. E isso é real, tá? A imagem da Britney era construída como a garota perfeita, a inocente, a angelical. Mas ao mesmo tempo, o próprio mercado explorava uma imagem extremamente sensual dela. Afinal de contas, era assim que a indústria musical funcionava. Ou você fazia o que eles queriam, ou simplesmente não ia pra frente. O Michael, por exemplo, sabia muito bem como isso funcionava. E infelizmente, isso continua acontecendo até hoje. É triste? É. Mas é a realidade. E essa contradição começou a cobrar um preço. Cada namoro virava manchete, cada roupa virava polêmica, cada entrevista era analisada como se fosse um julgamento. Em 2002, o relacionamento com Justin Timberlake chegou ao fim. E logo depois ele lançou uma música chamada Cry Me a River. E foi aí que tudo começou a mudar, porque a música falava sobre um homem que tinha sido traído. Mas o que realmente fez a internet e a mídia explodirem foi o videoclipe. Nele aparecia uma mulher muito parecida com a Britney, loira, com roupas parecidas, e em várias cenas dava a entender que ela tinha traído o namorado. O Justin nunca confirmou oficialmente que a música era sobre a Britney, mas também nunca desmentiu. E pra internet, isso já foi suficiente. De uma hora pra outra, milhões de pessoas passaram a acreditar que a Britney tinha traído o Justin. E aquilo mudou completamente a imagem dela. Antes, ela era vista como a princesa do pop, a garota inocente, perfeita. Depois dessa história, a imprensa começou a tratar ela como a grande vilã. E foi justamente aí que começou um dos períodos mais difíceis da vida dela. E tem outro detalhe. Anos depois, a própria Britney contou no livro que ela mesma escreveu que os dois cometeram erros durante o relacionamento. Ou seja, ninguém ali era santo. Mas ela disse que achava extremamente injusto ter pagado essa conta sozinha. Enquanto ela era massacrada pela mídia, o Justin era tratado como o bom moço da história. E é aquilo, né? E pra piorar, em 2004, tudo começou a sair do controle. A Britney tomou uma decisão completamente impulsiva. Casou em Las Vegas com um amigo de infância, o casamento durou 55 horas. Isso aqui não tem nem o que falar, galera. Ela já tava chegando no limite. Pouco tempo depois, ela começou um relacionamento com Kevin Federline, perdão se eu errei. Casaram, tiveram 2 filhos, só que enquanto a vida pessoal ficava cada vez mais complicada, a pressão em cima dela só aumentava. Os paparazzi praticamente perseguiam a Britney pra tudo que é lugar. Ela não conseguia sair de casa, não conseguia passear, não conseguia fazer compra. Tudo virava notícia, capa de revista, julgamento, enfim, cara. Hoje, olhando pra trás, é assustador perceber como aquilo parecia normal pra muita gente. Daí então vieram as festas, o álcool, os remédios, os problemas emocionais, as brigas pela guarda dos filhos, até que chegou o ano mais difícil da vida dela. A imagem que o mundo inteiro lembra é dela raspando a própria cabeça. Pessoal, isso daqui é de cortar o coração, de verdade. A maioria transformou aquilo em chacota, mas hoje a sensação é completamente diferente, porque aquilo não parecia rebeldia e muito menos birra da parte dela. Parecia desespero, parecia alguém completamente esgotada, como se ela estivesse gritando por ajuda sem conseguir dizer uma única palavra. Mas ninguém tava lá pra estender a mão, ninguém tava lá pra ajudar ela. Estavam lá pra filmar, pra fotografar e pra
infernizar ainda mais a vida dela. Pouco tempo depois, veio outra cena famosa, a Britney atacando os carros dos paparazzis com um guarda-chuva. E de novo, todo mundo ria, mas quase ninguém perguntava por que ela tinha chegado naquele ponto. Em 2008, a situação ficou ainda mais pesada. O pai dela conseguiu na justiça uma tutela, e pelos próximos 13 anos, Britney perdeu o controle total da própria vida. Ela não decidia o próprio dinheiro, não decidia tratamentos médicos, não decidia praticamente nada, mesmo continuando trabalhando, fazendo shows, gravando músicas. Ela dizia que não tinha liberdade, e com razão, é claro. Imagina você perder o controle total da sua vida. Eu não consigo nem imaginar como é viver assim, pelo amor de Deus. Anos depois, durante uma audiência, a Britney contou que se sentia controlada, queria recuperar a própria vida. Foi aí que nasceu um movimento gigantesco, a hashtag Free Britney. Milhões de fãs começaram a pedir a liberdade dela, e em 2021, a tutela finalmente chegou ao fim, depois de 13 anos. Existe um detalhe curioso que muita gente esquece. A Britney sempre foi extremamente fã do Michael Jackson. Os dois chegaram a dividir o palco. Ela chamava o Michael de ídolo, e segundo relatos, o respeito era mútuo. Talvez porque os dois conhecessem uma coisa que pouca gente entende: o lado mais cruel da fama. Porque uma coisa é ser famoso, outra completamente diferente é viver sendo observado 24 por 48 horas por dia, ter cada erro transformado em manchete, cada crise transformada em entretenimento. Então assim, cara, é doideira. Ninguém entendia isso melhor do que esses dois. Hoje ela ainda tem milhões de fãs, lançou um livro contando tudo o que viveu e tenta reconstruir a própria vida longe daquela pressão absurda. Mas a história dela deixa uma pergunta que, sinceramente, eu acho que ninguém consegue responder. Será que foi a Britney que destruiu a própria carreira de propósito? Ou será que a pressão da indústria e da mídia teve um peso muito maior, assim como muitos fãs acreditam que aconteceu com Michael Jackson? No fim, eu acho que essa história ensina uma coisa: a fama pode dar tudo pra uma pessoa, mas também pode tirar absolutamente tudo, né? É uma via de mão dupla, inclusive a própria paz. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Te espero no próximo vídeo.